Olá pessoal, um prazer imenso estar aqui com vocês. O tema de hoje é redação para o Enem. Você é candidato do Enem que tem essas dificuldades na escrita. Eu sou a professora Emília Parente e trouxe dicas, de uma abordagem mais geral, lembrando que é o primeiro vídeo para a redação do Enem. Outros vídeos serão postados no canal. Então já quero pedir como um feedback, não só que você deixe aí que você curtiu, se você gostou da aula, um comentário, pelo menos de qual tem sido a sua dificuldade de escrever e, por gentileza, faça a inscrição no canal para que a gente possa galgar sempre novos patamares pelo YouTube, meu povo. Sem muitas delongas, eu quero mostrar um pouquinho, do passo a passo do processo de avaliação da sua prova de redação e nós temos aqui alguns pormenores que é importante para que você possa, nesse processo de escrita, primeira coisa, entender que você pode errar na parte do treino, que somente o treino, que somente escrevendo é que você vai aprimorar a sua nota de redação. E para iniciar, eu quero falar um pouquinho da tipologia, trazida sempre nos editais do Enem, da redação do Enem. Então, nós temos como tipologia o texto dissertativo argumentativo. Professor Emílio, por que dissertativo e argumentativo, O que é dissertar, o que é argumentar para o Enem? Então, vamos lá, meu povo. O que é dissertar? Dissertar, na verdade, é discorrer, é falar sobre. Então, de repente, eu posso falar sobre, por exemplo, a pandemia, eu posso falar sobre fake news, eu posso falar sobre a valorização do idoso, eu posso falar sobre o processo de doação de órgãos, os entraves para o processo de adoção no Brasil. Então, essa questão de falar sobre compete à tipologia, que é a característica cobrada lá no texto da redação do Enem, que é de discorrer, dissertativo. Então, só dissertar é falar sobre. Porém, o Enem, ele não traz somente o texto de caráter dissertativo, mas também o texto dissertativo e o seu cunho argumentativo. Então, o que é argumentar para o Enem? Argumentar é o candidato ser capaz de trazer um posicionamento. E esse posicionamento, ele é organizado por meio de uma tese, que é uma ideia central, que você tem que articular lá na introdução do seu texto, já uma tese muito clara, que essa tese eu vou mostrar depois modelos de tese para vocês que estão acompanhando, modelos de tese, possibilidades de tese que são inúmeras. Você pode trabalhar com uma tese que apresente uma definição, uma relação de prós e contra, uma relação de aspectos favoráveis, uma tese em que você apresente, por exemplo, um recorte da história, fazendo contraponto com a contemporaneidade. Então, a sua tese, ela é bem diversa e vai depender muito, esse formato de tese, do tema, do eixo temático que o exame possa cobrar. Então, mais importante do que adivinhar o tema da redação, eu sempre gosto de falar isso, para os meus alunos, para quem me acompanha, para quem me segue já, eu sempre falo nos laboratórios de redação e nas mentorias de redação, que mais importante do que você ter aquela teima em que o professor tem que acertar, adivinhar o tema, nós não trabalhamos com essa ideia de acertar ou adivinhar o tema, mas sim com a ideia de que se o candidato treina com base em eixos temáticos, o que são eixos temáticos, São macrocampos, por exemplo. Se um candidato treina redações que falam de meio ambiente e sustentabilidade. Se o candidato treina, por exemplo, um eixo temático que envolve saúde, Não só a saúde num sentido mais abstrato, mas, por exemplo, uma saúde que envolva a ramificação da saúde mental, transtorno de ansiedade, depressão, suicídio. De repente, um candidato treina o eixo segurança pública, Envolve muita coisa quando a gente fala de violência urbana, quando a gente pode pensar, por exemplo, na crise no sistema prisional penitenciário brasileiro, violência no trânsito, tem muita coisa, muito pano para manga quando a gente pensa nesse eixo segurança, violência. Quando você pensa mais numa perspectiva do lado social, desigualdade social, Quando a gente pensa na perspectiva de raça, gênero, etnia, formatos de família, tem muita coisa boa para se trabalhar e como temática, como eixo temático, Quando a gente pensa num viés mais voltado para a educação, numa perspectiva de inclusão, na educação como ferramenta de transformação social, quando a gente pensa na educação
educação para a era digital, quais são os desafios, quais são as possibilidades. Então, vocês vão percebendo que há muitos eixos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no esporte e a construção da cidadania, quando nós pensamos, para além do esporte, a relação de estética atrelada à saúde, tem muita coisa que nós podemos pensar. E principalmente, quando nós observamos que existe um tema, existe um recorte feito pelo Enem, eu quero que você pense o seguinte, sempre como a primeira pergunta que se faz, por que esse tema? Por que esse tema é importante? Independente do tema que o Enem apresente, quando o candidato pensa por que esse tema é importante, parece uma perguntinha óbvia, parece algo mecânico, mas não é. Quando você pensa, poxa, por que falar de doação de sangue no Brasil é importante? Automaticamente vem uma avalanche de vivências, de experiências, de conhecimento adquirido na sua trajetória de candidato ao exame, que você começa a ativar. Você pensa, se o tema é importante, o Enem ele trabalha com situações, problema, desde as questões que envolvem a área de matemática, de natureza, linguagens, humanas e a redação do Enem, a proposta de redação, é uma situação problema, exige do candidato as competências, né, esse domínio e o saber fazer nas habilidades para que o candidato possa encarar uma situação problema. Quando você pensa por que esse tema é importante, então tem que ser ativado também a ideia de que esse tema atinge uma determinada camada. Então, quem é que sofre desse problema, né? A quem esse tema atinge? Quem é atingido por esse problema? Uma terceira pergunta, não menos importante, dentro do tema. Dentro do tema, o tema é macro. Dentro do tema, o que eu mais domino? Então, o que eu mais sei falar dentro desse tema? Dentro de um tema, o que é que eu mais domino? Então, isso é importante porque você vai traçar uma tese, que é a ideia central que você vai defender, que você vai argumentar, que você vai relacionar exemplos, dados, estatísticas, um pensamento filosófico, né? Você vai mostrar o seu domínio de argumentação, né? Já que o texto é texto dissertativo argumentativo, em prol, tá certo, de uma ideia central que é a sua tese. Por exemplo, quando nós falamos sobre a questão da vacinação no Brasil, né? Digamos que o problema seja relacionado à vacinação. Então, para a vacinação tem muitas possibilidades. Eu posso falar, né, de um sistema único de saúde, no caso do SUS, eu posso falar dessa estrutura. Então, dentro do tema, o que é que eu mais domino, né? Eu posso falar da estrutura do SUS, de atendimento, né? Eu posso falar, por exemplo, do fortalecimento dessas políticas públicas voltadas para a saúde. Eu posso falar, por exemplo, do acesso à informação. De repente, né, à luz da história, que a história conta a revolta da vacina, por exemplo, eu posso trazer no meu texto, e eu posso dizer que ainda no século XXI, nos anos, né, de 2020, ainda existem, né, grupos que têm uma aversão ao ser vacinado, né, que tem aí um certo bloqueio por essa ideia da vacina. Então, eu posso mostrar, né, dentro de um tema, essa questão voltada para a informação, para o acesso à informação da população, da sociedade. Eu posso falar de políticas públicas que trabalhem com essa educação e a informação. Então, tem muita coisa para a gente falar. Sobre vacina, eu posso falar ainda sobre o baixo incentivo ou a ausência de incentivo, né, por mais ciência no Brasil, né, por mais pesquisa no Brasil. Então, eu posso, de repente, trazer muitas informações. Então, o que é que você tem que ter cuidado? Além de pensar por que esse tema é importante, você tem que pensar a quem esse tema tem atingido, a qual camada, a qual estrato social ele tem atingido, e dentro do tema o que é que você mais domina, para que você possa ir direcionar. Então, por exemplo, se eu falo, por exemplo, de ISTs, DSTs, gravidez na adolescência, que é um tema também muito recorrente, né, AIDS, eu posso pensar o seguinte: poxa, será que esse problema ele tem muito a ver com a desigualdade social, a população mais vulnerável, né? Quando eu falo assim, a população
menos favorecida em relação ao poder aquisitivo, será que é o mais atingido? Ou será que dentro desse tema eu mais domino acerca da conscientização, né, das políticas de conscientização, de educação da sexualidade no Brasil? Então, você tem que perceber, né, quais são as possibilidades de abordagem. Lembrem-se de que o tema ele é macro, então cabem aí muitas possibilidades. Um outro ponto importante, se existe um tema, né, se existe um problema, esse problema ele precisa ser o quê? Resolvido ou atenuado ou amenizado. Então, o que é que pode ser feito? O que pode ser feito para que o problema não só preste muita atenção. Tem gente que pensa que na hora da proposta de intervenção tem que acabar o problema. Não, às vezes é só amenizar, atenuar, né? Uma ideia de dirimir, de resolver também o problema. Então você pensa, se existe um problema, o que é que pode ser feito para que esse problema seja resolvido, né? Então, nós aqui vamos iniciar com esse roteiro que é básico, que você deve utilizar sempre independente do eixo temático. O seu texto é dissertativo argumentativo, então nós temos aqui um roteiro, porque o tema é importante, a quem esse tema, esse problema tem atingido, dentro do tema o que é que se mais domina e o que pode ser feito. Passado esse momento, nós vamos para o campo do esclarecimento acerca das competências. Todo mundo já sabe, mas eu quero reforçar que a redação do Enem, ela vale de 0, né, meu povo, aos tão sonhados aqui 1000 pontos. E o que pode ser feito para que o candidato atinja a excelência? Primeiro é compreender quais são essas competências, o que é que cada competência aborda, o que é que cada competência exige à luz desse avaliador. Então, como critério de avaliação para o Enem, nós temos, né, a competência 1, que ela varia do nível 0 para o nível 5. A competência 2 não tem nível 0, viu? Ela é do 1 ao 5. A competência 3, 0 ao 5. 4, 0 ao 5. E a 5, 0 a 5. Por que eu estou falando aqui de 0 a 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que você entenda o seguinte. Cada nível corresponde a 40 pontos. E quando você faz o cálculo, né, se o candidato atinge nível 5 na competência 1, na 2, na 3, na 4, na 5, vai também corresponder à nota 1000. Então, preste muita atenção. Toda vez que essa nota varia do candidato, né, digamos, o candidato tirou na competência 1 nível 3, então ele fez 120 pontos naquela competência. Quando você vai observar, cada competência dessa equivale, né, a 200 pontos. Então, tem um outro detalhe importante. Não existe competência que tem maior importância ou menor importância para a sua redação do Enem. Para você fechar aí a tão sonhada nota 1000 ou chegar a uma nota de excelência, 940, 960, 980, que é o 1000 quebrado, ou nota 1000, você tem que entender que existe um equilíbrio nessas competências. Eu quero falar um pouquinho dessas competências hoje para que você possa aí potencializar a sua preparação e treinar de forma mais assertiva e de modo mais direcionado. Então, vamos lá. Eu estou dizendo o seguinte, cada competência dessa vale de 0 a 200 pontos, com exceção da competência 2. Por quê? Né? Então, a gente vai pensar o seguinte, você perguntar assim, professora Emília, então, numa língua portuguesa aqui muito clara, né? De maneira até um pouco mais grosseira. Como é que eu vou entender e equilibrar essa minha nota do Enem? Eu vou dizer o seguinte, que a sua nota que compete ao domínio da norma culta, a gramática, equivale a 400 pontos. E o campo das ideias, do conteúdo, do entendimento da proposta e da proposta de intervenção equivale aos outros 600 pontos que você precisa. Então, se você tivesse numa escala de 0 a 10, 4 pontos é para a gramática e 6 pontos para o conteúdo, para o conhecimento e para o poder de articulação dessas ideias por meio da argumentação. Então, nós estamos numa escala de 0 a 1000, 400 pontos para o nível gramatical, 600 pontos para os aspectos da textualidade que dizem respeito ao tema, ao conteúdo e como você desenvolve esse recorte, né, ao longo do seu texto, do eixo temático. Então, vamos lá. Competência 1 fala, eu vou usar aqui de maneira muito mais resumida e mais direta, mais objetiva, para que você entenda o que é que cada competência, tá certo?
serve como um parâmetro de avaliação para a banca corretora. Então, a competência 1, ele equivale, né, aqui equivale à norma culta. Quando eu digo que a competência 1 equivale à norma culta, é tudo que corresponde à norma padrão, né, de acordo com a gramática normativa, com as regras. Então, de repente, se um candidato, assim, para o Brasil vencer esse desafio, quando alguém diz para o Brasil, ele contraiu essa expressão, né, que seria para o, que é muito próprio da língua coloquial, né? Então, preste atenção se alguém diz pro Brasil, ou alguém, por exemplo, diz assiste o espetáculo. Quando a regência diz que o verbo assistir, né, quando ele dá a ideia de observar, de ver, é verbo transitivo indireto. Então, assiste ao espetáculo, assiste ao jogo, assiste ao filme. Perceba que eu estou falando de situações que são mais próprias da língua, né? Da linguagem coloquial, né? Da linguagem que não tem esse compromisso, né? Da regra de escrita. Então, você pensa o seguinte, a competência 1 equivale a tudo que é adequado, tá certo? Para o campo da língua escrita em uma situação formal. Então, colocação de pronome, regência, crase, né, pessoal? A relação de concordância nominal, concordância verbal, pontuação, ortografia oficial da língua portuguesa. De repente, alguém troca S por CH ou SC, né? CH, X, Z, troca por S. Então, esse tipo de ocorrência vai já diminuir 40 pontos. Então, cada nível ele corresponde a 40 e o candidato ele vai perdendo 40, perdendo 40 e perdendo 40 de acordo com a competência avaliada. A competência 2, eu disse anteriormente que nenhuma competência tem valor maior ou menor que a outra, mas eu sempre considero que a competência 2, né, observe que ela é diferente das demais, porque varia de 1 para 5, porque ela trabalha, eu vou dizer que com a espinha dorsal, realmente é o corpo, é o que dá corpo, né, e é o que dá peso à sua nota de redação. Porque a competência 2, ela vai trabalhar com o entendimento, anote aí por gentileza, o entendimento da proposta. Muita gente mandou muito mal no Enem 2019 porque não entendeu a proposta, né? Então, quando o tema fala sobre a democratização, tá falando das dificuldades do acesso ao cinema. Tem gente que falou só, pessoal, preste atenção, tem gente que falou somente do cinema como sétima arte, só fez o quê? Só discorreu. Não falou sobre essa ideia de democratizar o acesso ao cinema. Então, muita gente se perdeu, falou de Cine Hollywood, falou da Central do Brasil, né, que foi das primeiras produções brasileiras que ganhou destaque, repercussão, falou sobre o Oscar, falou sobre produções nacionais, mas não falou sobre uma das palavras-chave, né, já fica a dica, sempre circule as palavras-chave da sua proposta, né, do tema, da frase temática que o Enem apresenta. Então, muita gente fala sobre o problema, mas não traz, né, essa totalidade que a abordagem exige. E no ano 2018 foi pior ainda, porque muita gente não sabia o que era falar de manipulação, né, e desse comportamento, a manipulação dos dados e o comportamento do usuário da internet. A gente fala só de fake news no texto todo e pontuou muito mal. Então, você tem que perceber o tópico frasal, circular essas palavras-chave e que você possa ir ao encontro desse entendimento da proposta. Entendeu a proposta? A competência 2 só é isso? Não. Reunir conhecimento. Esse conhecimento aqui é o conhecimento não só científico, não só enciclopédico, mas o seu conhecimento de mundo como um todo, né? O seu repertório de vivência, o conhecimento, nós chamamos de repertório sociocultural, tá certo? E além desse entendimento de conhecimento, tem que ter atendimento à tipologia textual. E qual é a tipologia
da redação do Enem? Já falei, né? É a tipologia dissertativa e argumentativa. Então, alguém que falou só do cinema ou só do que é democratização, mas não trouxe essa argumentação, não estabeleceu uma tese, não desenvolveu uma argumentação, foi um candidato que fugiu da tipologia, né? Então, ele não pontuou bem a sua nota. Então, esse tipo, né, de abordagem da competência 2 é importantíssimo para que você entenda quais são os elementos básicos para que você possa entender o que cada competência tem cobrado. A competência 3, lá no edital, fala capacidade de relacionar, de argumentar, de comparar fatos, dados e tal. Eu vou dizer o seguinte, que a competência 3 é a competência da argumentação. E o que é essa competência? Se você entendeu a proposta, se você tem conhecimento, você vai fundamentar. Então, você vai usar exemplo, você vai usar um dado, uma estatística, um pensamento. Não é só jogar ali uma frase solta que não tenha um repertório legítimo, pertinente, produtivo, né, para a sua redação. Não é só jogar ali uma frase de Platão, ou só uma frase de Zygmunt Bauman, ou só uma frase de Clarice Lispector, Aristóteles. Não é só isso. É que essa citação, né, que esse discurso que você apresenta no seu texto, ele realmente seja produtivo, legítimo e pertinente à tese que você desenvolve no seu texto. Então, toda a argumentação tem que ser baseada nisso. De repente, o tema trabalha, por exemplo, os limites entre estética e saúde, e de repente você citou lá o exemplo daquele rapaz, né, falecido, o Ken humano, né, aquele rapaz que queria ser parecido com o Ken, né, você lembra lá, Barbie, Ken e tal, e ele morreu, né, buscando incessantemente, tinha vários problemas, e ele buscava, fez inúmeras cirurgias e morreu. Ou você lembrou, por exemplo, daquela ex-modelo, né? A Andressa Urach, que quase morreu também por conta de cirurgias plásticas e tal. Então, você pode usar um exemplo do cotidiano que tem essa dimensão e que seja pertinente, e não necessariamente só usar um filósofo, né, ou uma citação muito erudita. Eu não estou dizendo que você não pode usar, pode, mas eu estou falando também que há exemplos do cotidiano que você pode incorporar ao seu texto. Então, aqui é a argumentação, pesquise dados, pesquise fatos, né? Pesquise exemplos, né? Você pode usar, por exemplo, uma série que você gosta, uma personagem de uma série, um acontecimento de uma obra literária, né? Você pode usar um trecho de uma canção, um verso de um poema, então você pode aí percorrer o seu repertório sociocultural. A competência de número 4, eu vou dizer que ela tem a ver com os elementos de coesão. E a coesão textual, eu tenho que fazer uma aula só sobre isso, uma dica só sobre isso, a coesão sequencial e a coesão referencial. Professor Emílio, o que é coesão? São elementos linguísticos que colaboram, né? Se eu tivesse o texto como uma metáfora de uma coxa de retalhos, o que é que eu utilizo para emendar essa coxa de retalhos? Então, a coesão são as conjunções, são os pronomes, são os advérbios, são as pontuações utilizadas, tudo que você utiliza para trazer uma sequência, uma progressão ao texto e para retomar ideias. Quando eu falo de ideia, eu estou mencionando a coerência textual, tá certo? Então, a coesão são os recursos linguísticos que colaboram para que esse texto caminhe. Aí você lembra da estrutura. O texto da redação do Enem, que é dissertativo e argumentativo, ele precisa, né, ser organizado em parágrafos. Depois eu vou fazer uma aula só falando de estrutura da sua redação, para poder facilitar, tá certo? E por último, e não menos importante, nós temos a competência 5, que fala da proposta de intervenção, né? Os meus alunos pegam assim, Emília, a competência 5 é a competência da conclusão, eu vou dizer, pode ser, né? Essa competência aqui é da proposta de intervenção. Então, para que o problema seja resolvido, eu criei aqui um mnemônicozinho, né? Que é AAMED. Quem é meu aluno já sabe. Para que o problema seja resolvido, tem que ter o quê? Um agente, alguém que realiza esse problema, uma ação, o que pode ser feito, o meio modo é o como fazer, né? O passo a passo, o efeito que é justamente, existe uma política pública que vai ser criada, existe uma ação, uma medida que será adotada e isso trará um efeito, né, uma consequência positiva para a sociedade diante daquele problema. E o detalhamento é uma informação a mais de qualquer um desses elementos para que você possa ir pontuar para a nota tão almejada, a sua nota 1000. A sua redação precisa
atender a norma curta de escrita para um texto oficial, no caso da redação do Enem, que exige o domínio da gramática, normativa, todos os elementos que são importantes. Competência 2, entender a proposta, reunir conhecimento e atender a tipologia. Não pode esquecer desses 3 elementos que são fundamentais. Competência 3, argumentação, né? Uma argumentação consistente, uma argumentação favorável à sua tese. Competência 4, coesão. Competência 5, proposta de intervenção. Então, eu já estou fazendo aqui, recapitulando, revisando, o que é avaliado na sua redação do Enem para que você possa potencializar a preparação. Eu tenho uma dica fundamental. Se você é candidato de terceiro ano, se você já concluiu o ensino médio e está batalhando para mandar bem no Enem, então tem um segredo que é essencial, o treino. Se você é aluno de primeiro e segundo ano, ou aluno de nono ano, de repente, que me assiste aí, né? Então, se você é um aluno de primeiro ou segundo ano, que nós chamamos de treineiro, você pode escolher os temas que você gosta de escrever. Se você é aluno de reta final, né, que tá aí punk, né, dando duro para mandar bem na sua redação, né, nem garantir a sua vaga, tá certo? No ensino superior. Então, você precisa escolher temas que gerem, tá certo? Um grau de dificuldade e que você pense assim, poxa vida, se eu tivesse que escrever hoje, se o tema fosse esse, eu não saberia por onde começar. Então comece a adotar essa técnica, essa estratégia para que você possa mandar muito bem e gabaritar a redação. Se você é um aluno em fase decisiva para o Enem, um candidato em fase decisiva, escolha os temas mais desafiadores. Eu postarei novos vídeos por aqui com mais informações de temas, muitas dicas de atualidades para vocês. Afinal, eu criei esse canal para democratizar o acesso à educação, para que você pudesse ter acesso também. Eu quero que você possa compartilhar a minha aula, fazer a inscrição, deixar o seu comentário, curtir aí se você gostou, tá certo? E deixe sempre um feedback, qual é o desafio maior que você carrega no processo de escrita. Lembre do seguinte, você não precisa gostar de escrever, você precisa escrever. Você necessita dominar essas competências para escrever com adequação. Vou deixar o desafio de redação. Eu quero que você siga esse roteiro, tá certo? O desafio fica: fato ou fake? As consequências da perpetuação de notícias falsas. Nós vivemos essa era de fake news, né? E aí você pode pesquisar quantas notícias falsas são aí disseminadas todos os dias, né? Então, lembre que eu não fiz aqui um recorte para o Brasil, então você pode aí, de repente pegar um cenário norte-americano, estadunidense, você pode pegar qualquer que seja, né, um acontecimento que impactou, né? Geralmente, esse impacto na sociedade até traz situações que são irreversíveis. Tem gente que, infelizmente, né, é executado, é assassinado por questão de fake news. Tem idoso que não tem acesso, às vezes, a uma vacina porque ele recebe uma fake news. Tem gente que não toma medicação porque recebeu uma fake news. Tem gente que não atualiza um cadastro no banco por conta de uma fake news. E aí envolve também crimes virtuais, envolve muitas ramificações. Fica o desafio, tá lançado. Eu quero que você deixe um feedback aí nos comentários de qual ponto, qual tem sido aí a pedra no sapato da sua aprovação na parte de escrita de redação. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje, uma abordagem bem mais geral. Traremos novos tópicos para as próximas aulas. Obrigada pela paciência e pela atenção e nós ficamos por aqui. Até a próxima. Não desista de português.